Fala, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui no Central Cast. Mais uma vez a oportunidade de estar junto com os nossos queridos irmãos para falar de coisas diretamente da obra de Deus, de coisas que até indiretamente envolvem a igreja e de alguns trabalhos que alguns deles não são tão falados com frequência, mas hoje nós temos uma grande oportunidade de tratar de um assunto que é relevante, é uma das grandes missões que a igreja tem, e por que não falar, né? Eu espero que esse podcast venha trazer bastante esclarecimento. Tenho certeza que tem muita curiosidade, tem muitas histórias aí pela frente, mas a coisa vai desenrolar e vamos nos ajudar aí, né? Vai lá, Vinícius. É isso aí, eu sou Vinícius, Marcos Vinícius, estou aqui meu irmão Homero, e hoje vai ser bem legal, vai ser bem interessante, mas antes de começar, eu já quero dizer para você aí, ó, dar um like, curtir, compartilhar o assunto de hoje, quem sabe até uma utilidade pública. Com certeza. Utilidade pública, e pode salvar vidas, salvar pessoas. E pode ser que você tenha alguém na sua família que vai precisar de ouvir sobre isso hoje. E quem está conosco nesse dia, nessa gravação, nesse podcast, é o irmão que, nos Homens de Honra, muitos já conhecem como cinegrafista. É uma novidade. Né? Tem muitas características, mas cinegrafista, é músico, o que mais? E tem um detalhe, esse aí, ele tem fé, ele acredita, ele não tem dúvida não, mas é o Cláudio Tomé. Isso aí. Então, inclusive, tem essa gozação, né, de Tomé só crê se vê. Até eu agradeço ao pastor Elias, que ele deu uma força aí na pregação, né, mostrou realmente que Tomé, na verdade, assim, ele sabia que, Jesus falou, cuidado com os falsos mestres. Então, quando ele tem esse acesso, ele falou, não, eu quero ver lá se realmente a mão dele está furada, e se for um falso mestre. Então, Tomé estava ligado. É grande característica disso, Tomé. Está ligado. É isso. Está ligado. Irmão Tomé, um prazer estar com você aqui, um prazer compartilhar experiências, informações. Mas é claro, para o público, para as pessoas que não são da igreja, que não lhe conhecem, quem é o irmão Cláudio Tomé aqui na Central? Tomé, até eu nem sei como é que vocês me descobriram. Eu escondidinho lá no Jockey, eu falei assim, me convidaram para o podcast, né? Mas eu sou um policial militar, né? Que hoje eu sou veterano da Polícia Militar, né? Depois de 34 anos de serviço. E foi até interessante que quando eu descobri que o meu batalhão era o meu campo missionário, poxa, aquilo lá ficou maravilhoso. Todo mundo ficava contando os dias, né? Falta tantos anos para poder sair fora disso aqui, e eu não. Eu sempre, hoje, amanhã vai ter mais uma oportunidade de falar de Jesus, de estar, né, mostrando, né, aos companheiros de trabalho, até porque o policial militar, ele tipo assim, aparentemente a vida é curta, né? Todos os dias você lidar com perigo e você pode sair de casa e não voltar. Então a gente tinha essa consciência. E sabendo que o camarada que está ao seu lado, ele, como já aconteceu, está no rancho almoçando, descontraído, e o colega que estava no meu lado, nenhuma ocorrência, o patamo tomba, passa por cima dele, ele acaba perdendo a vida. E aí você fica com aquela sensação assim, poxa, eu poderia ter falado, se eu soubesse falado com ele de Jesus, insistido, mas então a gente tem que aproveitar as oportunidades. E dentro da Polícia Militar, né, eu acabei me tornando músico, porque na igreja, né, eu comecei aprendendo música, abriu-se um concurso, eu passei nesse concurso, virei músico da Polícia Militar. E dentro dessa esfera musical, a gente acabou montando um projeto com menores, né, infratores, menores em áreas de risco, né, que a gente chama as comunidades, porque acabavam sendo, né, aliciadas pelo tráfico. E por muitos anos a gente fez um projeto, inclusive esse projeto, a banda hoje no 8º Batalhão, ela não existe mais, ela foi extinta porque não houve concurso para reposição dos músicos, mas temos 2 companheiros que ainda estão lá cumprindo o tempo de serviço, que continuam com esse projeto, ensinando música, né, para adolescentes, para jovens, então foi muito bom. E na igreja, né, eu acabei conhecendo a ETAD, né, fiz a ETAD, o curso de teologia. Hoje eu sou um dos monitores também, ajudo na monitoria, né, sempre quando é necessário.
né, de poder estar ajudando, além de ser músico na igreja também. Mas esse trabalho, né, de rua, que foi até uma situação interessante, que eu estava num momento assim, pensa Elias na caverna. Né, eu trabalhava muito final. Deixa eu só interromper, eu vou fazer uma pergunta, porque a gente quer entrar nesse assunto, mas eu te conheço. Eu conheço um pouco da sua história, mas quem vai assistir não conhece muito. Sim. Você veio de uma família que nasce aqui na Central, uma família muito conhecida, né? Seu pai, sua mãe, suas irmãs, e uma família muito crente de verdade, né? Para quem não sabe, a gente acabou não falando, mas Cláudio Tomé é um presbítero da nossa igreja, né? É um presbítero, verdade. Abençoado. Antes, pai, é esposo? Tudo isso aí. Mas assim, surge uma curiosidade. Você ficou 34 anos na polícia e em determinado momento você foi para a música, que eu acredito que na polícia militar é uma área mais tranquila, que você não tem que ir para a rua mais. Mais ou menos isso, né? Eu não entendo nada de polícia. Mas quando você foi para a polícia militar, você ficou num batalhão, você foi para a rua. Por quanto tempo você trabalhou na rua, de fazendo ronda? Como é que foi isso? 4 anos. Assim que eu me formei, eu fui para a Força de Choque. Sempre fui um camarada fortão, me separaram logo para a Força de Choque. E a Choque faz o quê? O choque é combate, né, controle, né, de qualquer distúrbio urbano e operações em comunidades, né? A gente fazia, durante o serviço, de 4 a 5 operações diferentes por dia, né? Tinha fiscalização de trânsito, mas também em busca, né, de droga, armamento. A finalidade era essa. Então você lidava diretamente nas comunidades, com comunidade, com Sim. tráfico de droga, com jovens infratores, com toda essa bandidagem que a gente diz assim nos dias de hoje. Então foi 4 anos quando você entrou, cresceu na igreja, crente a vida toda e caiu em 4 anos nessa situação. Eu até entendo que Deus até me tirou da rua. O concurso que abriu para músico, eu não estava estudando. Me falaram assim: olha, tem 2 vagas para trompete e tem 10 candidatos, sendo que um candidato ele é da banda sinfônica, a vaga já é dele, vocês vão concorrer a outra vaga. E eu, preocupado com aquilo, não, tem o saxofone, é um outro instrumento parecido, mas eu nunca tinha tocado saxofone. E falaram assim: olha, tem 7 vagas e só tem 5 candidatos. Aí eu falei: eu vou pular para esse. Mais fácil. Quando terminou a prova, a vaga de trompete ficou lá. O cara não passou. E aí Isso é o cara que seria teoricamente aprovado. Estava já previsto para ele. E ele não passou. Não passou. E aí um colega falou: está vendo? Você não creu? A vaga era sua, ficou lá. Tomé, tá vendo? Às vezes a gente vacila. Fica preocupado. Essa não foi o Tomé que o pastor Elias falou, não. E eu lembro que uma operação em uma das comunidades aqui, eu me deparei com uma situação que você acaba, querendo ou não, você se irrita com essa situação da violência, do tráfico, né? Pessoas que covardemente, né, usam pessoas frágeis para, através dela, né, adquirirem sustento, né, ou através de roubo, outras coisas mais. E teve um dia que eu estava indignado e me deparei a princípio parecia um barracãozinho normal dentro da comunidade, e quando a gente meteu o pé na porta, tinha mais de 40 homens lá dentro, né, se drogando, armados, e só tinha eu e um outro companheiro. Os outros estavam distantes. E, de repente, eu vi, na hora que a gente mandou todo mundo ir para a parede, alguém dispensa uma arma. Até eu vi ali um livramento de Deus, né? Porque se ele, de repente, tenta, né, contra... E a gente atento ali, 40 pessoas, e só 2 para tomar conta. E, naquela hora, veio a indignação, tipo assim, que vontade, de repente, de exterminar essa cambada toda. E o Espírito Santo fala assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E aí aquilo mudou. O que eu comecei a fazer? Todas as vezes que a gente pegava alguém na rua, falava de Jesus. Não só eu, mas outros companheiros, né? A gente tinha esse costume de falar de Jesus para as pessoas. Rapaz, você está nessa vida, mas Deus pode transformar, tirar você dessa situação. Então, de repente, ali, Deus já começou a me tratando
para esse trabalho que eu faço hoje. Porque eu fui trabalhar com o quê? Com pessoas que antes eu queria aprender, que é o usuário, o traficante, né? E eu comecei a ver que realmente a nossa luta não é contra ele em si, mas o que está por trás dele. Que né, a potestade que está por trás dele fazendo ele agir daquela forma. E aí tudo foi diferente, né? E aí no batalhão a gente tem experiência de colegas que prendia o camarada, falava de Jesus, já passou na igreja, que ele voltou para Jesus aqui, o pastor orar e levar para a delegacia, fazer ocorrência e dar continuidade. Casa de custódia, a gente ia para lá fazer revista. Quantas vezes via o preso com a Bíblia aberta no Salmo 91? Cada cabeceira tinha uma Bíblia. E a gente falava, rapaz, isso aqui não é amuleto, isso aqui é a palavra de Deus. Se você apanhar isso aqui e guardar no seu coração, vai transformar a sua vida. A casa de custódia tinha a cela 8, culto todos os dias. Então, várias pessoas ali realmente tiveram acesso à palavra de Deus, tiveram a oportunidade de ter suas vidas transformadas, mas é aquela coisa, né? Quando saía, acabava voltando para aquele círculo vicioso. Né? A batalha é muito grande. Aí tem a falta de apoio também, porque a pessoa que está numa vida dessa é uma vida complicada, uma vida difícil, né? E quando ele volta, ou quando ele tenta retomar a vida, realmente é desafiador, porque os colegas de outrora já não são aqueles colegas com amizade saudável. E sempre vai estar alguém puxando remando, fazendo ele remar no sentido contrário. E nesse ponto, o que me chama a atenção, o poder que a igreja tem. A igreja, o poder dela é maior do que as forças de segurança. Porque a força de segurança tira o camarada da rua, manda para um presídio, para uma casa de custódia. A igreja não. A igreja põe esse camarada, através do poder de Deus, o poder da palavra, transforma essa vida e devolve à sociedade um cidadão dos céus. Uma pessoa com a vida totalmente transformada, como a gente tem um exemplo aqui do nosso pastor Fabrício, que se converteu dentro de um presídio, né? E só que realmente, questão de preconceito, muitas pessoas têm preconceito até mesmo para falar de Jesus para essas pessoas. Acho que era um ponto que eu pensei realmente em tocar. A gente vai tocar um pouquinho mais para frente, mas assim, tem essa questão embrionária que você falou, né? Que de repente você começou a olhar de maneira diferente, é lógico, à luz da palavra. Eu vejo que surge aí um embriãozinho do que seria o projeto hoje. É um projeto, como é que surgiu essa ideia? Foi a partir de você? Tem mais gente da própria corporação que ajuda? Muitos companheiros acabaram abraçando esse projeto, mas ele surgiu assim. Por trabalhar muito final de semana, a banda tocava muito os finais de semana. Então, às vezes, eu ficava sexta, sábado e domingo trabalhando direto. E a nossa banda atendia a área de Campos, Itaperuna e Cabo Frio. Então, são muitos eventos. Grande? Quantos componentes? A banda já chegou a ter 46 componentes. Era um ônibus. Mais de um ônibus. Né? E depois, com o tempo, né, como eu falei, não tinha concurso para fazer a manutenção, alguns completavam o tempo de serviço e iam embora, aí foi reduzindo. Nós chegamos a ficar aqui com mais ou menos a última versão da banda, né? 17 homens. Sendo que alguns eles não eram concursados, né? Não eram especialistas. E aí eles eram da tropa, mas tinham habilidade com o instrumento, tocavam muito bem, por sinal, e eles eram cedidos à banda. Mas todas as vezes que precisava o efetivo diminuir do batalhão, eles colocavam esse pessoal para a rua, aí a banda ficava sem condição de atuar. Né? Então, falando do projeto em si, né? Na verdade, a gente tem que explicar o que é o projeto. Né? Isso mesmo. Qual que é o projeto que surgiu no seu coração? Esse projeto surgiu, como eu falei, né? No final de semana trabalhando, e quando chegava a hora de vir para a igreja, cansado, eu ficava em casa dormindo. E aí isso foi um enfraquecimento espiritual. Já não tinha mais aquela força de vir para a igreja, né? Embora no batalhão, às vezes, eu estava desanimado. Qual é a palavra de hoje? Fala um versículo aí. E aí eu falava assim, cara, eu não posso esmorecer, eu tenho que continuar ajudando meus companheiros. E aí teve um dia que, do nada, eu acordei, quero ir para a consagração. Mas pensa numa vontade louca de estar na consagração. Fui apanhar carona com o papai já tinha saído. Fui apanhar a bicicleta, pneu furado. Tentei chamar um táxi, não conseguia.
Falei, vou a pé. E aí eu morava no Jardim Carioca, aí ali a Ponte Barcelo Martins. Quando eu chego no meio da ponte, pensa numa presença de Deus poderosa. Eu começo a sentir a presença de Deus e a chorar e a falar em mistério com Deus. E aí todo mundo começou olhando para mim, eu ponho o celular e finjo que estou falando com alguém. Eu vim assim até a igreja. E aí quando eu cheguei aqui, era o galpão aqui ainda, né? O pastor Fabiano estava ministrando e eu ali com aquela sede de Jesus, querendo ouvir alguma coisa, alguma palavra que fosse me dar ânimo. E ele entregou profecia, mensagem, visão para todo mundo. Quando chegou na minha vez, vamos terminar, vamos orar. E eu lembro que eu fiz isso balde de aqui, água fria. Já vi isso muitas vezes. Já. Fechei os olhos e falei, Senhor, eu estou em tuas mãos. Quando eu estou assim com a mão levantada, esperando ele começar a oração, tipo assim, eu me rendo a ti, Senhor, foi a palavra que eu disse. Eu só vi na hora que ele vem e mete aquele mãozão assim no meu peito, e eu tomo aquele susto, aí ele começa falando assim, eu te trouxe aqui para começar a te tratar. Desse dia em diante foram 2 anos sendo tratado na consagração. Amém. E nesses 2 anos, eu ganhei um colega de trabalho para Cristo, alcoólatra, já estava perdendo a família, o Adriano, que virou meu parceiro. Uhum. Começou vindo para a igreja, ele foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, e a gente no culto de consagração, aí eu falei para ele, rapaz, Adriano, eu não aguento mais, cara, ficar vindo aqui, receber de Deus e não entregar, passar isso para alguém. Compartilhar, né? Aí ele, cara, eu tenho essa mesma sensação. Aí ele falou assim, quando sair daqui, vamos apanhar uns folhetos e quem a gente encontrar na rua, vamos... Eu falei, está fechado. Quando eu falei, está fechado, o pastor Aurênio estava orando lá na frente. O pastor Aurênio aponta e fala assim, olha, esse projeto que vocês estão tendo aí é de Deus. Eu falei, não tem como o pastor Aurênio ouvir a gente falar, a gente estava bem atrás. Aí eu falei, mas a gente não esquentou de projeto, nada disso, a gente queria ir para a rua. Pensa se a gente encontrou alguém na rua. Rodando de carro, não encontrava ninguém. Fomos parar no Jardim São Benedito, olhamos embaixo de uma árvore, uns 30 homens lá, moradores de rua, em situação de rua, sentados na sombra. É aqui mesmo. Foi o primeiro contato que eu tive com pessoas em situação de rua. E aí eu perguntei para eles assim, aqui, vocês me permitem eu ler um trecho da palavra de Deus e fazer uma oração por vocês? E aí um olhava para o outro, ficava assim meio desconfiado. Aí teve umzinho que já estava lá meio para lá de Bagdá, falou assim, rapaz, fala logo e mete o pé. Fala aí o que você tem que falar e mete o pé. Aí quando ele falou assim, eu sentei. Eles estavam na grama, né? Quando eu sentei, rapaz, tinha um outro rapaz deitado. Aí ele falou assim, você sentou aqui perto da gente? Agora eu quero ouvir o que você tem para falar. Que eu já sei que esse livro aí na sua mão aí, fechado, é um livro, mas aberto é a boca de Deus. Aí eu falei assim, você conhece a palavra? Foi a única coisa que eu falei. Ele falou assim, rapaz, eu sou um presbítero, dirigi uma igreja, e aí por conta de uma infidelidade conjugal, eu acabei largando a igreja, largando a família, fui parar nas ruas. Na rua, ele era de Petrópolis ou Teresópolis, a época muito fria, ele disse que ele, mesmo com papelão, com jornal, não tinha como, sempre aparecia alguém, não, toma aqui o Gol Bolinha, né? Dá uma tragada aqui na cachaça para poder... E aí ele começou com a cachaça, daqui a pouco foi vindo outras drogas e acabou no crack. E veio parar aqui em Campos. Campos, inclusive, é rota, né? Quem está vindo do sul, indo para o norte, geralmente para aqui. E é a mesma coisa, né? O pessoal do norte vindo para o sul, geralmente para aqui. E ultimamente a gente tem encontrado muita gente de Minas. Pessoas que vêm de Minas para cá, e aí ficam aqui, dá um tempo, depois saem para outro lugar. E me deu um branco, eu não conseguia lembrar de versículo nenhum para falar, porque eu entendi que era ele que tinha que falar. Ele pregou. Ele trouxe uma mensagem para todos que estavam ali, e eu só orei no final. Olha só. E aí foi interessante que Adriano, inocente, né? Adriano era novo convertido ainda, apesar de ter sido batizado com o Espírito Santo. Aí Adriano falou assim, vocês vão fazer o que na quarta-feira? Quarta-feira é culto lá no batalhão. Aparece lá. Nossa. Aí o cara falou, vocês são policiais? Eu falei, somos sim. Eu não vou mentir para vocês, nós somos policiais, mas nós estamos aqui não como policiais, mas como servos de Deus.
E aí foi interessante que ele agora, puxa vida, o cara tirou minha foto, que eu tirei uma foto com ele com a Bíblia e lancei uma palavra profética para ele. Eu falei assim: rapaz, eu espero um dia Deus dar a oportunidade de eu vê-lo novamente empunhando uma Bíblia, mas num lugar onde Deus te colocou, que você não deveria ter saído. Nunca mais eu vi o Carlos Eduardo, o nome dele. A cinegrafia começou aí, tá vendo? A cinegrafia, os vídeos, as fotos. É verdade. Então, verdade. Aí terminamos ali e fomos embora. Na semana seguinte, um colega de batalhão pede ajuda. Rapaz, um tio da minha esposa está usando droga, bebendo e está ficando aqui no Jardim São Benedito. Vamos dar um pulo lá para ver se a gente ora por ele e tal. Aceitamos. Aí levamos um violão. Como nós tínhamos saído do batalhão, nós estávamos armados, que é a nossa ferramenta de trabalho. E quando a gente chega, o camarada olha para a gente, tudo polícia, e tudo armado. Eita. Aí Deus dá aquele lance na hora assim, né? Tirei a Bíblia, eu falei assim: você tem razão aqui, ó. A nossa arma está aqui. Aí os outros começaram rindo para ele, tipo, tá com medo da Bíblia? E aí, naquela onda ali, a gente começou cantando louvor, e eu comecei a observar que eles sabiam os louvores. Aí foi ver, não, eu já fui da Assembleia de Deus, eu já fui da Igreja Batista, eu já fui da Presbiteriana. Eu falei, pô, só tem desviado. E naquele dia, o que aconteceu? O alvo era um, e a gente acabou atingindo outros dois, porque ele não quis ajuda, mas teve um senhor já com uma certa idade que quis ajuda, e até a senhora foi interessante que ela estava tão magra que ela estava deitada na grama. Eu achei que era a roupa que eles tinham colocado para... Meu Deus. De tão magra que ela estava. Aí, quando ela trouxe esse camarada que a gente foi tentar ajudar, agarrou, saiu puxando ela: senta aqui para você ouvir a palavra. E aí ela começou cantando. Aí ela falou: eu sou da Assembleia de Deus. E aí, mas por que vocês estão aqui? Só que eu não tinha noção que existia casa de recuperação. E aí oramos, né, por eles e tentamos levar para casa. O Lucas, né, inclusive, ele faleceu tem uns 15 dias. Mas, graças a Deus, faleceu junto com a família apanhou ele novamente, ficou mais de 8 anos fora das ruas, né? Estava indo para a Igreja Batista lá em Campo Novo. Então, foi uma vida que a gente ajudou a sair dessa situação, né? E a mulher já foi diferente. A gente levou para casa, levou cesta básica para ela poder se manter junto com os filhos. Só que ela acabou indo trabalhar num bar, voltou a beber. Ambiente. E aí voltou para as ruas. O ambiente, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você também. Uma dúvida que gerou aqui. Então, quer dizer que quando vocês começaram esse trabalho de evangelismo, né? Vocês procuraram pessoas na rua, não achou ninguém. Aí acabou que o alvo foi moradores de rua. Você, como policial dentro do batalhão, teoricamente, os moradores de rua são certos tipos de pessoas que dão trabalho para a polícia, em certos momentos. Houve algum conflito interno de outros policiais, aqueles que, sei lá, tem mais sangue na veia, que a polícia para eles ali, né, eles vestem a farda ali, e assim, pô, vocês estão ajudando pessoas que nos atrapalham, que não dá trabalho no dia a dia? Houve esse conflito dentro da corporação? Muita coisa. Inclusive, dos que não eram cristãos, eu não esquentava a cabeça. Mas aqueles cristãos que chegavam para me criticar, esse sim, que eu falava assim: não é possível, rapaz. Você não crê no poder de Deus, não? Até porque, mas também o que aconteceu? Até hoje, o batalhão tem um culto toda quarta-feira. Né? Então, quem quiser, de 11h30, de meio-dia e 30, 12h30 às 13h. Nós chamamos de meia hora com Deus. Então, o pessoal das casas de recuperação, que a gente começou a ter acesso, a gente levando pessoas para lá, eles falavam assim: pô, os policiais também buscam a Deus? A gente pode ir lá nesse culto? Por que não? Era aberta a comunidade, e às vezes eu chegava com a Kombi com 10, 15 de casa de operação para assistir o culto. E eles foram lá assistir o culto, louvavam a Deus, glorificavam a Deus. Muitos desses, graças a Deus, recuperaram, voltaram para suas famílias. Outros não, voltaram para a rua. Mas era comum, o cara chegava: eu já aprendi esse cara aí. Então, você já aprendeu, só que agora ele está buscando recuperação, ele está buscando a Deus, ele quer ajuda, né? Novo caminho. Então, por que não ajudar? Né? Que o policial também está na rua, não só para aprender, mas ele é amigo da sociedade. Ele está lá para fazer o bem, né?
Então, realmente foi situação que é um difícil. conflito, né? Porque a gente sabe, hoje, estamos falando de uma época, alguns anos atrás, mas hoje ainda está pior, né? A gente sabe que, infelizmente, né, as ideologias enfraquecem o trabalho da polícia e acaba assim, poxa, eu estou trabalhando, eu prendo toda hora, o cara vai lá e solta, dá trabalho, eu prendo, vai lá e solta, aí de repente vem Tomé. Então, mas abraçando essa pessoa. Que na verdade eu na verdade tinha certeza do poder de Deus. Eu sabia, eu já tinha visto Deus operar e transformar essas vidas. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Eles não, tem alguns não estão nem aí, né? Até talvez o pensamento seria assim, erva daninha, tem que ser exterminada, alguma coisa desse tipo. É uma outra maneira de olhar para as pessoas e enxergar as mazelas sociais. Tem quanto tempo desde que vocês fizeram essa primeira abordagem para essas pessoas Olha, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E daí nunca mais parou. A igreja tem 25, vai fazer 26. Estavam colocando as estacas ali, batendo as estacas quando a gente começou a fazer esse trabalho. Agora uma pergunta, assim, pode parecer uma pergunta boba, tá? Meio fora do normal, mas de certa forma faz sentido. A experiência que você tem tido nesses, vamos dizer, nesses 20 anos, né, conversando com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na rua, a pessoa está ali por opção, na maioria das vezes. O que você tem assim de... Então, nós temos várias situações. Por opção, o camarada que ele não quer ajuda, ele não quer sair, ele gosta daquilo ali, porque ele tira proveito daquela situação, ele quer realmente usar droga, ele quer se prostituir, mas tem aquele que realmente ele caiu nessa situação por conta do vício. Nós tivemos durante a pandemia muitas pessoas que perderam emprego e perderam família. Eu encontrei durante a pandemia, enquanto todo mundo estava fugindo aí, né, do Covid, eu com um grupo fui para a rua. Encontrei com o irmão falou assim, rapaz, eu não aguento mais ficar em casa, eu estou doido para sair, rapaz, eu também. Aí, vamos sair para fazer um evangelismo? Aí, vamos fazer o quê? Como a gente estava um tempo sem ir à noite para a rua, a gente pensou no café, chamando café com Deus. Então, a gente fazia um café e ia abordar, que era uma forma de você chegar, oferecer um alimento e adquirir a confiança deles e depois ir introduzindo a palavra. São desconfiados, no geral? Não, geral. Eles só vão se abrir com você depois que eles adquirirem essa confiança. Né? Teve um caso do camarada que ele levou a gente quase um ano, a gente dando café, ele 3 vezes por semana, e teve um dia que ele falou assim, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Eu vou me abrir. Aí começou contando a vida dele. Por que ele foi parar na rua? Porque ele acabou assassinando alguém, pagou pelo crime, mas quando voltou já não teve mais aquele ambiente com a família, e inclusive ele ficava aqui no entorno da igreja. E ele estava com tuberculose, então a gente não podia levá-lo para a casa de recuperação. Tivemos que fazer, eu até chamo de operação resgate por isso, porque você acaba envolvendo uma série de pessoas, né, que você pede ajuda aqui e ali. Nós alugamos a minha água, deixamos ele lá e fizemos acompanhamento médico com ele durante 6 meses até ele ter alta da doença. E aí depois ele ficou direitinho, até eu admirava porque ele era muito limpo, ele mantinha a casa limpinha, a roupa, tudo direitinho. E já teve um outro que a gente levou, que o cara era um bagunceiro, fazia uma bagunça com a comida. Então eu entendo que ele só não ficou nesse caminho porque ele acabou gostando de uma pessoa, a pessoa estava em situação de rua também, só que não correspondia, né, esse interesse dele, e aí ele ficou desgostoso, voltou a beber, e nós tivemos com ele aqui, eu e Luiz Carlos, uns 3 dias antes dele falecer, que ele morreu atropelado aqui em frente à Vieira, né? Ele tinha tomado os negócios, aí o sinal ia fechando, ele tentou levantar para, eles chamam de manguear, né? Pedia uma ajuda ali, ele tropeçou e caiu, o carro veio e passou por cima. Meu Deus. Mas o rapaz do bombeiro ainda disse assim, ele teve tempo, porque nós tiramos ele ainda com vida, né? E esse camarada, ele fez o seminário da Igreja Batista, né? Ele era auxiliar de um pastor de uma igreja em Guandu, a Igreja Batista. Ele compunha, né, hinos, louvores,
né? E ele ficou nessa situação por muitos anos. Em cima disso daí, traz uma questão. Você tem mais de 20 anos fazendo um trabalho. Você acabou de contar um caso de um trabalho que vocês fizeram uma operação resgate. No final, né, a gente não sabe, crê, né, na salvação. Mas, em algum momento da sua vida, você pensou em desistir, largar isso para lá? Por quê? Porque muitos estudos mostram, por exemplo, tem a Arca lá em São Paulo, né, que é uma instituição que trabalha com isso, com morador de rua, que um morador de rua ele precisa de 8 oportunidades para ele realmente decidir largar, ou seja, 8 tentativas. E não é fácil, é uma insistência. E tem um outro dado também que é muito interessante. A maioria volta, poucos ficam. Eu, por exemplo, tive uma experiência de vida há muitos anos atrás, que eu ajudei uma pessoa que era usuária de droga, e eu levei para casa de recuperação, e durante 3 meses que ela ficou lá, eu ia toda semana, levava um grupo de jovens da igreja, fazia um culto lá, era uma casa de recuperação evangélica, e eu conversava com o líder daquela casa, e ele falava: rapaz, o problema é que a pessoa fica aqui 3 meses, 6 meses, e pelo menos aqui 60% vai sair daqui e vai voltar para as drogas de novo. Diante disso, tanto esforço, tanto trabalho, em algum momento você falou assim: isso não dá para mim mais, eu estou cansado, vou desistir? Sim, teve um dia que eu estava tão chateado, não por essa questão, né, de você levar o camarada, que eu sempre achei assim: bom, a minha função é levar, né? Quem vai cuidar vai ser o pessoal da casa e Deus. Então eu fazia a minha função, que eu pensava assim: pô, se o camarada de repente me pede uma ajuda, eu não estendo a mão e acontece alguma coisa com ele. Como um menino em São João da Barra, que eu fui levar um outro para votar, e eu olhei assim, para mim tinha uns 14, 15 anos, mas ele já era de maior idade, mas o craque, né, tinha definhado muito o camarada. E aí o outro fala assim para ele: aí, eu fui para a casa de recuperação, o policial aí me levou, ainda tirando tipo uma onda, né, estou bem e tal. E aí, quando ele falou que eu era policial, ele ficou com medo e saiu correndo. E aí eu chamei: não, rapaz, vem cá, realmente eu sou policial, mas eu quero te ajudar. Você quer ajuda? Não, eu quero sim. Aonde que você mora? Não, estou ficando em frente à igreja da Penha, que é em Atafona. E aí eu ligo para a casa de operação, o cara falou assim: pô, Tomé, para a vaga eu preciso de uma cama e um colchão, e roupa de cama. Se você conseguir isso, pode trazer. Aí eu falei com ele: eu vou providenciar isso e volto para te apanhar. Isso foi no domingo, era uma eleição. Na terça mataram o camarada. Deu no noticiário, cara, mas que tristeza. E eu falei assim: cara, por causa de uma cama e um colchonete. Aí você fica com aquela sensação: poxa, se eu soubesse, ele ia dormir no chão. Ele estava dormindo no chão, levava ele para dormir no chão. Isso foi na terça que mataram ele. Na quinta, eu ganhei 20 beliches com colchão. Então você fica assim: poxa, podia ser um pouco antes. Então, nessa situação, por várias vezes eu pensei assim: vou desistir. E uma vez ficou marcado porque eu saí do serviço e eu morava aqui próximo da igreja, e eu resolvi vir do centro para cá a pé. E pensando e falando com Deus, eu falava assim: eu não vou fazer mais isso não, porque é muito trabalhoso, é espinhoso, você se cansa, e parece que ninguém quer ajudar, não tem resultado. Na prática, você vê muito pouco resultado. Isso olhando de maneira, né, racional, pelos olhos humanos, mas a gente não consegue mensurar o impacto espiritual que isso tem. Isso até porque a semeadura, você semeia, você não sabe daqui a quanto tempo, né, como é que vai ser a colheita. E eu já tive várias surpresas nesse sentido. E aí, quando eu estou muito bem próximo aqui do Sesc, eu estou vendo o camarada gritando assim: ô pastor, e eu estava tão irritado. Ele chegou para mim e eu falei assim: rapaz, eu não sou pastor não, rapaz. O que você quer? Eu zangado. Que eu falei que eu não ia fazer mais isso. Aí ele: rapaz, não é o senhor que ajuda o pessoal na rua? Aí eu falei assim: sim. Então, a gente não aguenta mais, pastor. A gente está dormindo na rua 3 dias e a gente não quer mais essa vida, a gente queria sair. Só que à noite, você não tem como levar para casa de operação, até por conta de quem está lá vai ficar preocupado. Esses caras estão vindo, quem são eles? Então, durante o dia é melhor, porque um vê o outro, né, acaba conhecendo o local.
E eu combinei com eles. Eles estão dormindo onde? Nós estamos dormindo na estação, que é ao lado da igreja. Aí eu falei assim, presta atenção, eu tinha que estar no serviço 9. Eu falei, 7 horas da manhã eu vou apanhar vocês aqui para levar para casa. Já liguei para casa, vaga, tudo garantido. Cheguei ali 7 horas, cadê os camaradas? E aí dei uma volta, uns pontos que eles poderiam estar, e o Espírito Santo falou assim, se você não ajudar, quem vai ajudar? Aí eu entendi, tipo assim, não é para parar. E aí eu esqueci. Continuei trabalhando, ajudando, né, as pessoas que iam aparecendo. E sempre é interessante, a nossa igreja ela tem algo de Deus assim tremendo, né? Que virou alvo. Praticamente todo culto chega alguém aqui pedindo socorro, querendo ir para uma casa de operação. Tem um menino que a gente tirou agora, tem 1 ano, ele na hora do culto chegou aqui, vim de Macaé, só com o dinheiro da passagem, e ele falou para a diaconisa ali embaixo o seguinte, um colega meu de Guarapari mandou eu vir aqui na igreja próximo do Superbom, que aqui vocês mandam o pessoal para a casa de operação e eu quero ajuda. E esse menino veio para cá, não tinha como levar para a casa de operação, a gente pagou aqui o hotel, ele dormiu, falei com ele 9 horas, 8 ele já estava aqui em frente à igreja, levamos, ele completou o tempo dele, hoje está lá em Macaé, voltou para a família, está trabalhando, de vez em quando ele manda foto, né, dos cursos que ele tem feito. Então, eu vejo como que a igreja virou referência. Poxa, um camarada que foi ajudado lá em Guarapari, falou para o outro de Macaé, via Campos, para poder ser ajudado. Tomé, um caso que você tratou que para você te marcou, foi mais complicado, mais difícil, não sei, mais espinhoso, como dizer? São vários, mas eu vou destacar um que foi tremendo, que através da vida dele a gente pôde ajudar muita gente. O Lucas, que foi o primeiro camarada que eu tirei, que foi esse senhor, que acabou falecendo agora há pouco tempo, mas o Maxwell. De novo, vamos procurar um jovem que estava no Alberto Sampaio, usando droga, e a família pediu ajuda. Chegamos lá, não encontramos o camarada. E aí, já que a gente estava ali, com os folhetos, eu tinha sempre esse costume de, na mochila, ter folheto. E aí, uma senhorinha chupando a manga lá, eu cheguei, senhora, um folhetozinho da Palavra de Deus, abençoar a senhora. Ele, moço, o senhor quer abençoar alguém? Abençoe aquele menino lá, que ele está 3 dias naquele lugar ali, não come, só toma água, está com tuberculose, e se ele continuar ali, ele vai morrer. Moleque magrelinho, franzino. E aí eu cheguei para ele e falei, rapaz, como é que você está? Aí fui tentar dar um folheto, ele, não sei ler não. Não, vou ler para você. Não, quero saber disso não. Aí recusou, eu saí, continuei, as pessoas que estavam ali distribuindo. Quando eu olho, ele está balbuciando alguma coisa, eu falei, esse moleque me xingou. Eu vou lá dar um cascudo nele. E aí eu fui na direção dele, mas eu falei assim, rapaz, nós queremos te ajudar. Você acha que se você continuar nessa vida, você vai viver mais quanto tempo? Mas o que vocês vão fazer para me ajudar? A senhora falou que você está doente, vamos levar você para o hospital. Não, mas não adianta, eu já estive lá várias vezes e fugi. Realmente, ele chegava na tisiologia e ficava, porque é um quarto muito pequeno, e o cara ficava confinado. Então ele acabava fugindo. Até porque precisa ficar isolado pela própria doença, né? E aí ele aceitou. Peguei ali um táxi no mercado, e aí o irmão que estava comigo, diante da situação, rapaz, eles pegaram um pedaço de carne no lixo e tentaram assar. E aí o mau cheiro, mosca, o irmão quando viu, começou passando mal, teve que sair. E aí eu apanhei o menino, botei, sabendo que ele tinha tuberculose, aí quando eu entro no táxi, o cara, não, quer que ligue o ar e feche o vidro? Não. Não, muito pelo contrário. Deixa aberto, para ventilar é melhor. Chego no Ferreira Machado, quando a atendente viu que era ele, esse menino toda vez chega aqui, eu falei assim, perfeito, ele falou isso, mas se ele não for atendido e morrer na rua, você vai ser responsável? Aí, se você não quiser atender, eu vou ter que chamar uma viatura, fazer uma ocorrência. Aí ela então, o médico ouve a conversa e vem saber o que está acontecendo. Quando o médico vê que é ele, me chamou no canto e falou assim, fica tranquilo, já vou internar ele. Só que ele pensa assim, a roupa toda suja. E aí eu fiz um acordo com ele,
todos os dias, enquanto você estiver aqui, eu vou vir te visitar. E toda visita eu estava lá. Levei roupa de cama, levei uma TV para ele ficar no quartinho dele lá assistindo. E toda visita eu orava, ele não sabia ler, orava e lia um versículo. Levava um bombom, levava uma fruta, e ele começou a se alimentar, começou a ganhar corpo. E a assistente social me liga. O senhor que ajudou aqui, o Maxwell, por gentileza, compareça ao hospital. Eu falei, o moleque morreu. Tuberculose, o caso dele, ele já tinha perdido um pulmão, só estava com metade do pulmão esquerdo. Eu falei, fui triste para lá, o cara morreu. Quando eu chego lá, ela, não, senta aí que eu já vou falar com o senhor. Aí, volta para lá e para cá, e nada da mulher falar. Aí eu falei assim, senhor, eu tenho que voltar para o serviço, como é que é a situação? O que houve com o menino? Deixa eu explicar ao senhor. Aí pegou uma chapa, colocou assim, né, no aparelho. Esse é o pulmão do Maxwell quando chegou aqui. Aí mostrou um lado, o lado direito, cinza. Aí ele falou, isso aqui está murcho, está morto. E do lado esquerdo só tinha uma parte negra, o restante estava cinza também. Ele falou assim, ele só tinha 20% do pulmão. E o médico quer saber o que o senhor fez com ele, que olha só como é que está. Aí colocou assim, o pulmão que estava morto, ressuscitou. O pulmão dele estava normal, só uma frestazinha branca, que ela falou, isso aqui ainda é tuberculose. Mas o médico falou que em 15 dias isso aqui já sanou. Resolve. E o médico quer saber, eu falei, orei por ele e falei da palavra de Deus para ele. Então vou fazer o seguinte com o senhor. Assinou lá uma guia, o senhor tem autorização para entrar aqui todos os dias, o senhor pode ficar até as 20 horas e orar por todos os pacientes do 4º e do 5º andar, pessoas com doença infecto-contagiosa, tuberculose, e até ela me dava 2 máscaras e falava assim, isso aí não adianta muito, mas o senhor confia em Deus. E nós fomos lá, oramos pelas pessoas. E eu lembro de um outro caso, né? Oramos pelo rapaz que estava desviado com HIV, pancreatite, hepatite. Estrambelhado, como diz o pastor Aurélio. Oramos, quando eu perguntei a ele assim, você quer voltar para Jesus? Ele levantou as 2 mãos. Aí ficamos felizes, né? Oramos por ele. No outro dia, voltamos para a visita. A mãe dele falou assim, olha, vocês oraram, saíram daqui, ele entrou em coma. Está na UTI. 3 dias depois, a notícia, ele morreu. Mas o alívio nosso. Ele levantou as mãos, com o Senhor, confessando Jesus. E nós atendemos 20 pacientes. Dos 20, só esse que faleceu e uma menina que foi transferida para o Rio. Então, a gente viu que, através da vida do Maxwell, a gente pôde alcançar muitas outras pessoas. Maxwell tem alta, levamos ele para uma casa de operação, analfabeto, não sabia ler, mas tinha uma habilidade imensa com os animais. O bicho pegou um pangaré, começou treinando o pangaré, andava todo imponente. Eu falei assim, rapaz, e ele conversava com os animais. E aí um fazendeiro viu essa situação, contratou ele, né, ele começou trabalhando, e a história dele complicada, que a gente teve acesso à mãe dele. Ela disse que desde 8 anos de idade ele saía lá de Ponta da Lama, vinha para o mercado e ficava ali dias. E os pais nem aí. Os pais também com problema de alcoolismo. Mas esse foi um camarada marcante. E vários irmãos na época aqui, o irmão Ademir, doou móveis, a gente equipou uma casinha que ele alugou, próximo do serviço, e ele, graças a Deus, começou vivendo bem. Depois a gente perdeu o contato, que ele foi atrás do pai em Macaé. Aí a gente já não teve mais contato com ele. Mas foi uma situação marcante. Uma outra coisa, esbarra-se muito, tem diversos desafios, né? O desafio, por exemplo, que você narrou, de lidar com uma pessoa que está, às vezes, suja, tem gente que passa mal. Eu ouvi dizer, algumas pessoas falam de maneira muito positiva, e eu já ouvi dizer que Campos é uma das melhores cidades do Brasil para se morar na rua, porque as pessoas ajudam. Tem muita igreja que ajuda. Mas, ainda assim, existem barreiras, existem dificuldades, existem desafios. O que acontece? Aonde que esbarra o principal desafio desse ministério? Preconceito, isso é geral. Eu já tive contato com vários pastores que falam assim, rapaz, se chegar uma pessoa em situação de rua aqui na minha igreja, eu não sei o que fazer com ele.
Não, pastor, o senhor pode encaminhar para uma casa de recuperação, alguma coisa assim, mas fora isso, a gente não sabe como lidar justamente por isso. Mau cheiro, às vezes você, tipo assim, ver um local para aquela pessoa tomar um banho, ver roupa, né? Cuidar dele, o Lucas 10:25, a parábola do bom samaritano, né? Você vai cuidar das feridas do camarada ali, colocar ele na cavalgadura, chegar na hospedagem, deixar ele lá para que ele seja tratado. Então eu vejo assim, você põe ele na rua, cuidar dele, dar banho, né? Como a gente já fez várias vezes, e levar o camarada para uma casa de recuperação, e o período que ele estiver lá, você ir auxiliando ele nesse tratamento. Só que o que acontece, não é só levar e deixar. E a saída dele? Ele está preparado para voltar para o mercado de trabalho? Ele está preparado para voltar para a família? Nós perdemos um menino que avisamos a mãe dele, olha, ele está próximo de sair, seria bom a senhora acompanhar ele para a igreja, aqui ele está tendo um ritmo, né, ouvindo a palavra, ele glorifica a Deus, então deixa ele ir para a igreja, a senhora acompanha. O que ela faz? O primeiro dia que ele chega a casa, faz uma festa, um almoço para toda a família, cerveja à vontade, aí ele toma, ela disse assim, ele tomou meio copinho de cerveja, fumou um cigarro, falou, mamãe, eu vou ali. Foi para uma comunidade que ele não podia entrar, mataram ele. E o menino tinha um talento enorme na culinária, entendeu? Então, a gente tem que pensar, não só tratar o camarada, mas a família também precisa ser tratada, até porque, como que eu vou lidar? Eu amo a pessoa, mas odeio a bebida, a droga, né, que está fazendo malefício para aquela pessoa. Só que na hora de eu falar isso, eu não sei separar. E às vezes a palavra é agressiva, a palavra machuca. Por isso que muitos deixam a casa e vão para a rua, até porque também começa a subtrair, né, bens dentro de casa, e para não dar prejuízo à família, ele prefere estar na rua. Então você diz que o que dá a entender é que há um despreparo das igrejas em si com esse tipo de situação, porque nem falta boa vontade, como você disse, né? Há muito suporte, alimento, mas no decorrer do trabalho todo, como um todo, de início ao fim, aí falta uma coisa no meio do caminho aí. Então, quanto a essa questão da igreja, o despreparo que eu vejo é o seguinte: quantas vezes nós tentamos organizar a questão da distribuição dos alimentos e do próprio culto que é feito, né, nas ruas. Então, se a gente se organizar, nós teremos igreja de segunda a segunda fazendo o trabalho. Ele, além de ter uma alimentação, que o alimento, nesse caso, é para chamar a atenção deles, e ali você primeiro leva a palavra, ora, depois você libera o alimento. Então, queira ou não, eles estão ouvindo a palavra. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra liberta, a palavra lava, purifica. Então, você oferece isso. Quando você vai tentar esse contato, ninguém quer... não, a gente faz o nosso trabalho, a gente não quer se juntar a outra igreja. Falta unidade. Então, falta até de sabedoria, porque se organizar, você economiza tempo, dinheiro, porque às vezes você chegava num local com alimento, você preparou lá uma quentinha, com todo carinho, mas passou uma outra igreja distribuindo, e aí se você deixar esse alimento ali, vai estragar, porque o cara já comeu, ele vai apanhar, mas não vai conseguir comer e vai acabar estragando. Então, se as igrejas realmente procurassem se unir, não só nessa questão de organizar os dias de abordagem, mas também na questão de ajudar as casas de recuperação. Nós temos aqui, às vezes eu vejo o pessoal da CEMEV, né, fazendo apelo. Se a igreja soubesse como que é importante a doação do alimento, o camarada, quando ele sai da rua, ele sai em estado precário. É esse alimento que começa a levantar o camarada, dá força para que ele continue o tratamento. E no início ele tem a dificuldade da abstinência. Então, se ele tem uma alimentação adequada, se ele tem, por exemplo, pessoas para o aconselhamento, você abraçar o camarada, ir lá orar com ele, deixar ele confiar em você e começar a se abrir. Então, facilita muito o trabalho, né? Mas, para isso, você tem que ter pessoas voluntárias que queiram fazer isso. E, nessa trajetória, quantas pessoas vieram pela empolgação,
e ficaram pelo meio do caminho. Que era um outro ponto que eu ia tocar com você. Com certeza, muita gente já entrou. Muita gente. Pastores de outras igrejas, às vezes, pedem. Eu já trabalhei com pessoas, até com católicos. Uhum. O cara fala assim, rapaz, a gente queria ir para a rua, levar um lanche, mas eu sei que você trabalha, você podia mostrar a gente os pontos? E aí eu fui, até esqueci que eu estava com eles, assim, que a questão de, a gente chega, ora, impõe as mãos. E aí eu comecei a ver que eles também começaram a estender as mãos, orando pelas pessoas. E nesse dia a gente tirou um camarada e levou para casa de inspiração. Então, até era uma noite fria que eu podia falar assim, rapaz, eu doido para ficar em casa comendo a pipoca, assistindo um filme. Mas quando o camarada chamou, eu falei assim, não posso decepcionar, vamos lá. E outro detalhe, você para fazer esse trabalho tem que ter uma vida de oração, sim, de jejum, tem que se preparar. Sim. Eu fui trabalhar com um grupo de outras igrejas, que eu não vou mencionar aqui os nomes, por uma questão de ética, mas eles não tinham costume de orar, não jejuavam e começaram a ter problema. E até eu achei interessante que toda vez que a gente ia orar, também ora aí. Aí teve um dia que eu falei, gente, por que a gente não divide, vocês também oram? E não, rapaz, você é da Assembleia de Deus, o pessoal lá tem oração forte. Eu falei, como, rapaz? Mas gente, se Deus deu autoridade para a gente poder estar fazendo isso daqui, vocês não jejuam, não oram? Não, a gente nunca fez isso, não. Meu Deus. Aí eu falei assim, é melhor a gente parar, porque vocês estão despreparados, vocês estão muito numa guerra despreparada. E outros que vêm também com aquela coisa assim, não, eu quero fazer porque eu quero aparecer na fita aí fazendo um trabalho, e aí quando começa a apertar a coisa, começa a sair. E até, só para concluir aqui, uma situação que eu saí com um grupo de jovens e a gente estava fazendo abordagem, e nesse dia, rapaz, pensa no camarada, estava tão sujo, e eu acho que ele estava com alguma ferida que estava já necrosando, e o cheiro dele era insuportável. Eu que já estava acostumado, fiquei balançado na hora que ele falou assim, me dá um abraço. Nossa. E eu abracei ele, mas na hora o sentimento que eu tive é assim, eu sendo no lugar de Deus abraçando ele, sendo instrumento de Deus para dar um abraço de Deus nele. Rapaz, depois que eu abracei aquele camarada, ele começou a chorar, e ele começou a cantar louvores, e assim, fraquinho, ele sem força, tão desnutrido, ele cantando baixinho, mas daqui a pouco o Espírito Santo foi entrando nele, ele começou a se empolgar, não teve ninguém que estava ali que não chorou, não sentiu a presença de Deus. Aí, de repente, vem uma patrulha atrás de um camarada que roubou uma bicicleta. Aí a irmãzinha que estava ali sentindo a presença de Deus, grita assim, mata essa peste. Aí eu falei assim, não está preparado para fazer o trabalho. A gente está orando. E ele era o cara que tinha roubado a bicicleta. Não, esse aí já foi um outro que roubou a bicicleta. Tá. Aí ela para a oração ali e fala para a polícia matar essa peste. Então você fala assim, não está preparado. Então são pessoas que querem fazer. Às vezes a gente saía daqui com mais de 20 pessoas. Tem boa vontade, mas não tem preparação. Tomé, eu sei que o assunto aqui, se for deixar, não vamos até amanhã. Levar 2 horas, 3 horas. Porque é interessante, são experiências que marcam, né? Marcam a vida de pessoas, acabam impactando nossas vidas. Mas, às vezes a pessoa que vai assistir esse podcast tem uma situação em casa. Na verdade, nós temos 2 situações. Eu sou pai, tenho 2 filhos, meu mais velho de 7 anos e uma filha de 2. E é uma preocupação de todo pai, o futuro dos nossos filhos. Claro. E com toda a experiência que você tem de rua, eu creio que quantas histórias você já escutou. E então eu acredito que você tem uma experiência, um conselho para dar para os pais, para poder prevenir, né, que seus filhos caiam nessa situação. Ou se, quem sabe, tem alguém que está assistindo aqui esse podcast, tem um caso desse na família, um filho usuário de droga, um sobrinho, ou até mesmo um morador de rua, né, já está em situação de rua. 2 conselhos. O que não pode faltar numa casa para que os nossos filhos, né, não venham cair numa situação dessa? E quem está na situação, um conselho para essa pessoa? Então, primeiro para quem está em casa, instrui o menino no caminho que ele deve andar e quando ele crescer jamais se desviará dele. Mas instruir é você agarrar na mão e mostrar, está vendo isso aqui? Olha o efeito que a droga faz, e você mostrar tudo, ter diálogo. Hoje, eu acho que é uma grande dificuldade nos lares é esse diálogo com os filhos. Você realmente mostrar, chamar, conversar, ver, acompanhar, para onde que ele está indo, né? Você fazer essa vigilância, porque sutilmente. Pessoas chegam assim, vamos ali, aí, rapaz,
Pô, vamos curtir aqui? Experimenta isso daqui. Né? Teve um menino da igreja, mãe evangélica, foi estudar no IFE, alguém ofereceu lá uma maconhazinha só para descontrair, para relaxar. Só que o cara fez o tal do mesclado, né? Bota maconha com crack, ele só deu uma tragada, e o menino formado em telecomunicações, a gente conseguiu distribuir o currículo, e em 2 horas depois que a gente distribuiu o currículo, 2 empresas ligam para ele, só não deu emprego porque ele não tinha habilitação. Então, você fala, o cara com potencial para o mercado de trabalho se perdeu por conta disso. Então, a gente encontra demais isso, né? Hoje a gente deixa, de uma certa forma, os filhos à vontade, na liberdade, mas a gente vê as consequências disso, né? De todos os dias, rapaz, eu perco o número de ligações, de mensagens que eu recebo, pessoas pedindo ajuda, e a família, tipo assim, ansiosa, querendo internar o camarada, mas quando você vai conversar com ele, não quero, pode deixar que eu vou me recuperar, e cada vez se enrolando mais. E um outro detalhe, o preconceito, a vergonha. Como é que eu vou falar que meu filho está envolvido nisso? Pessoas até da igreja. Então, realmente, tem que pedir ajuda. Você sozinho, às vezes, não vai dar conta. E, às vezes, ele precisa realmente ir para uma casa de operação, se afastar daquele ambiente ali onde alguém vai estar proporcionando, convidando para ele poder fazer uso da droga. Então, você tem que pedir essa ajuda. E a gente se depara, né, com vários irmãos que, às vezes, Paulo, eu estou com um filho assim, você consegue a vaga, mas não fala nada, não. Porque até como se a gente tivesse tempo para poder falar alguma coisa para alguém. Você acha que é um preconceito interno das próprias pessoas? Sim. O preconceito, até mesmo, né, você trazer alguém dessa situação, de uma casa de operação para a igreja, às vezes você esbarra em preconceito. Eu tive um pastor conhecido que ele falou assim, rapaz, eu sei que você faz esse trabalho, eu posso ir com você? Na época eu fazia o Café com Deus, eu chegava na casa de operação, a cada 15 dias a gente escolhia uma casa. E aí eu convidava os irmãos e eu falava assim, ministro, o que você gostaria de um café, um lanche da tarde? Aí você, poxa, eu quero presunto, peito de peru defumado, eu quero broa de milho. Então tá beleza, você vai doar isso. E aí o outro, assim, a gente fazia aquela mesa farta e chegava na casa de operação. Primeira coisa, oração, louvor, palavra, depois fazer o lanche com eles, e aquilo que sobrava ficava para o café deles. Não teve um dia que nós fizemos o trabalho e, no mínimo, 2 almas aceitassem a Jesus. E esse pastor um dia foi. E aí, quando ele terminou o trabalho, ele até deu a palavra, né? 4 pessoas aceitaram Jesus e ele sentiu o desejo de fazer uma doação. E aí ele fala assim, irmão, eu poderia doar alguma coisa? Eu expliquei, pastor, geralmente eu pergunto o que eles estão precisando, ao invés de dar o dinheiro, eu vou lá, compro o material e trago para cá, seja de limpeza, higiene, ou a próprio alimento, carne. É difícil alguém doar carne. Eles chamam de mistura, né? Linguiça, ovo, alguma coisa assim para acrescentar ali na comida. E aí só que é o seguinte, eu não trouxe a carteira porque eu fiquei com medo de ser assaltado. Eu falei, eu vou para lá, o pessoal que usa droga. Eu falei, não, pastor, aqui quem está aqui não usa mais droga. Ele está aqui para se tratar. E pessoas que estavam lá na rua, na Cracolândia, hoje estão aqui louvando e glorificando a Deus. Entendeu? Então, o preconceito é muito grande. É isso aí. Um papo bom, né? Dá vontade de ouvir mais, mas precisamos... Temos a limitação do tempo. Exatamente. Irmão Tomé, assim... qual seria o grande recado que você deixaria para... A gente já falou bastante, mas qual seria aquele grande recado que você deixaria no geral aqui a respeito dessa situação? No geral, para Deus não há impossível. Creia, né? Busque em Deus, porque nós temos visto o resultado. Agora mesmo chegou na nossa igreja aqui um irmão que 8 anos foi usuário de crack, Deus o libertou. Hoje é um presbítero, né? Está aí ele, a família, né? A esposa dele também veio dessa situação. Então, são vários casos que a gente viu de pessoas, e na nossa igreja tem vários casos desses, nas congregações, de pessoas que a gente ajudou e hoje estão congregando conosco. Estão caminhando. Então, confie em Deus, que Ele tudo fará. Amém. Amém. Então, o recado é
você que assistiu esse podcast até o final, não esqueça de curtir, isso nos ajuda, por quê? Porque quanto mais você curtir, o próprio YouTube ele espalha, né? O algoritmo coloca esse vídeo para mais pessoas. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas assistirem esse podcast, vai ser alcançado, vai ser abençoado. Tem algum tipo de divulgação que vocês façam através de Instagram, ou tem algum número de telefone que vocês colocam à disposição? Porque com certeza, naturalmente, as pessoas já procuram vocês, né? Irmão, nem tempo nós temos para isso. Né? E até mesmo por essa questão de preconceito, no início a gente até, tipo assim, tirava algumas fotos com a intenção, né? Para aquelas pessoas que nos ajudam. Já pessoas que doavam o pão, que doavam, tá vendo aqui, ó, aquele pão que você doou, aquele alimento que você doou aqui, ó, aonde que ele foi entregue. Para a pessoa saber, não era para mostrar nada além disso. Mas aí você ouvia, poxa, o que a mão direita faz, a esquerda não pode fazer. E a gente achou melhor, tipo assim, ó, quem está doando, ó, você tem que confiar, ou você vai com a gente, ou confie que o material está sendo entregue, justamente para não ter esse outro lado, né? Achar que a gente está querendo fazer o trabalho só para poder mostrar. A autopromoção. Né? E até por que às vezes a pessoa pergunta, como que você está aqui na igreja há tanto tempo fazendo esse trabalho e de repente ninguém percebe? E apesar que a demanda é muito grande, você não tem tempo para ficar, tipo assim... fazendo propaganda. fazendo pose para... a nossa igreja, como eu falei, diariamente chega gente aqui pedindo ajuda. E só mais um caso que eu vou contar aqui que é interessante. O camarada que chegou aqui só de cueca. Ele ponhou a camisa, botou na parte de baixo, que roubaram as coisas dele, e ele chegou aqui querendo roupa. Aí a nossa irmã Isabel sempre tem um estoque dentro do carro dela. Já tirou dela. Tirou roupa, calça, camisa, sapato, e a gente levou ele na cantina, deu um alimento a ele, oramos por ele, perguntamos se ele queria ajuda, ir para a casa de recuperação, ele não quis, e acabou voltando para a rua, mas pelo menos ele supriu as necessidades dele aqui, momentânea que ele tinha ali, né? E oramos pela vida dele. E uma semente foi lançada. Foi lançada. É isso aí. Claudinho Tomé, muito obrigado pela sua participação. E Homero, mais uma vez, estamos juntos e é isso aí. Até o próximo. Amém. Amém.